Mateus 24, 32. É muito importante para nós cristãos entendermos essas coisas. O que vai acontecer a partir dessa data que nós estamos vivendo? Até o dia que Jesus quis voltar e estabelecer o milênio. Eu senti de falar hoje sobre escatologia. Alguém sabe o que significa escatologia? A doutrina das últimas coisas. Escatos, últimos. Logia, estudo das últimas coisas. O que vai acontecer a partir desse ponto que você está, até o dia que Jesus estabelecer o seu reino eterno, que é a gente viver eternamente no céu? Eu queria falar algumas coisas que vão acontecer. E eu procurei fazer isso de uma forma mais simplificada possível, porque geralmente a igreja fala essas coisas de uma forma muito complexa. Uma salada, essa é a verdade. Uma mistura de milênio com anticristo. Uns falam que a marca da besta já existe, outros falam que ainda vai vir, outros falam que o cartão de crédito, o microchip, já é a marca da besta. Eu queria estar esclarecendo essas coisas, porque a igreja é que é lugar de aprender essas coisas. O primeiro lugar de formação de caráter e educação é a casa, é o lar. Depois é a igreja, não é a escola. A escola ela vem como um complemento. Se você é um pai ou uma mãe que acredita que a escola vai dar um futuro para o seu filho, no que diz respeito à formação, você está com um grande problema. Até mesmo porque a nossa educação tem estado muito defasada. Dou graças a Deus por escolas cristãs, igual a tia Eliane faz parte de uma. Mas a educação em si, eu tenho amigos que falam nem colocar, amigos cristãos que falam nem colocar filhos na escola. Comprar uma briga com o governo, né? Porque é obrigatório. Mas a criança aprende a falar obrigado, por favor. Sim, mamãe, sim, papai, senhor, senhora, me perdoa, isso tudo é em casa, não é na escola. Sim, seu filho, mesmo que ele esbarrar em alguém sem querer, ensina ela a pedir desculpa. Não é assim que funciona? Pedir perdão. Já viu que o menino faz uma coisa errada, quando você fala para ele pedir perdão e dá aquela travada? Porque já começou a mexer com o orgulho dele. Faz parte. Vai demorar 2, 3, 4 minutos, mas ele tem que pedir perdão, porque tem que entender isso, porque quando ele crescer ele vai precisar fazer isso. A Bíblia fala que a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. Minha esposa sempre questiona esse versículo assim, no bom sentido. Por que envergonha a mãe e não o pai, né? Na verdade, envergonha os dois, mas é porque a mãe está bem mais próxima do filho. Né? Então vamos ler Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada
e deixada outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Se eu perguntasse hoje aqui, quem é que está preparado para a volta de Jesus? Se Jesus voltasse daqui a 1 minuto, antes dessa pregação terminar, você subiria, você seria salvo? Eu não considero essa pergunta importante. Eu considero ela a mais importante de todas. Porque se eu pergunto para você como é que foi o casamento ontem, você vai falar: o casamento foi muito bonito. Isso foi uma verdade. Mas não vai mudar algo que diz respeito à sua salvação. Então, vamos tentar simplificar aqui. Toda vez que eu pedir para você falar uma frase, essa frase ela fala de um fato. E aí a gente vai caminhando a partir disso. Eu sei que muita gente não entende algumas coisas aqui. Estarão 2 mulheres trabalhando, uma será levada e deixada a outra. A igreja tem aguardado com expectativa aquilo que a gente chama do arrebatamento da igreja. Arrebatamento significa a palavra parousia. Deixa eu pegar esse microfone. Parousia, que significa ser tomado com violência ou com força. Como ser raptado. Seria um rapto. Por exemplo, tá as 2 irmãs ali, Tati e Eliane. Vamos supor que uma das 2 não esteja preparada. Isso é só um exemplo, é claro. Então, se as 2 estiverem trabalhando juntas, não precisa ser no moinho, pode ser costureira, né, no restaurante. Aí uma é levada e outra fica. Quem é salva vai, e quem não é salva fica. Por isso que fala ai das grávidas que amamentaram naqueles dias, porque muitas crianças vão ser arrebatadas, porque a criança, embora ela tenha a semente do pecado, ela é salva. E se a mãe não for, ela vai sentir aquele vazio de uma para a outra. Aleluia. Obrigado. Embora essa passagem de Mateus ela esteja ligada à destruição de Jerusalém, Jerusalém foi destruída 70 anos depois que Jesus partiu daqui. Então é importante entender isso, que o general Tito, ele entrou em Jerusalém, Jesus falou: em verdade te digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, todo o exército romano entrou e destruiu Jerusalém 70 anos depois, que é chamada destruição de Jerusalém. Jesus, para entender Mateus 24, Jesus falou de 3 situações diferentes. A primeira ele falou da destruição do templo, depois ele falou das coisas que aconteceriam nos últimos dias. Mas muitas coisas que ele falou estão ligadas à destruição de Jerusalém. E também essa palavra está ligada porque quando Tito mandou invadir a cidade, ele mandou matar todas as pessoas, incluindo as grávidas. Consegue imaginar uma pessoa fugindo, estando grávida, ser traspassada pela espada a qualquer momento? Então isso que Jesus falou tem duas finalidades. Mas amém, vamos caminhar aqui. Repita assim: dias atuais. Dias atuais. Mais forte: dias atuais. Dias atuais. Dias atuais é os dias que nós estamos vivendo. As pessoas estão comendo, bebendo, trabalhando, vestindo, gastando. A vida está aí acontecendo. Esses são os dias que nós estamos vivendo. A Bíblia comparou a época de Noé, que as pessoas estavam vivendo uma vida normal, de repente veio o dilúvio. Então nossa época não é diferente, porque Deus trouxe o dilúvio porque tinha pecado.
E nossa época também tem pecado. E muito mais que na época de Noé. Vendo Deus que havia maldade no coração do homem, que havia se multiplicado seus maus pensamentos, ele resolveu trazer juízo na terra. Então Noé está ali construindo a arca, batendo martelo noite e dia. Eu considero os filhos de Noé muito obedientes, que a arca, irmãos, correspondia quase a 2 campos de futebol, o tamanho dela no todo. Havia alguns andares, segundo os estudiosos, havia capacidade ali para mais de 10.000 animais. E havia 8 pessoas na arca, além do par de cada animal. Diz que havia trabalho ali para mais de 12 horas por dia para cada um deles. Só alimentando animal, limpando a arca, e etc, etc. Detalhe, por mais que a arca fosse um lugar de desconforto, que havia sujeira, mau cheiro, excremento de animal, muito barulho. Você consegue imaginar você morar com elefante? Né? Morar com passarinho. Embora o canto do passarinho é bonito, mas imagina um tanto de passarinho cantando ao mesmo tempo. Você concorda comigo que era melhor do que estar lá fora? Porque lá fora, se abrisse a janelinha da arca, você ia ver o quê? Corpos boiando. Gente morta. Eu creio que as pessoas começaram a subir para cima dos montes, para cima das árvores, e a água subindo, subindo, subindo. Igual as enchentes que a gente vê aí. E a igreja é isso, irmão. Você pode estar na igreja, pode estar dando o trabalho que for, pode ser o desconforto que for, mas é melhor do que estar lá fora. Você pode dizer amém para isso? Amém. Então, depois dos dias atuais, é a volta de Jesus. E depois, a grande tribulação. Agora tem algo que eu gosto de falar, é o seguinte. Jesus vai voltar ou vai acontecer a grande tribulação? Qual vai acontecer primeiro? A grande tribulação. Você sabe o que eu gosto de ensinar? É melhor você estar preparado para a grande tribulação. Porque caso ela aconteça antes de Jesus voltar, você tem que estar preparado. Meu irmão sempre falou o seguinte, tem um irmão cristão, e a gente conversava muito, e ele falou uma coisa que eu guardei. É melhor você estar esperando o pior. Porque se vier o pior, você está preparado. Se vier o melhor, você também vai estar preparado. O grande problema é que toda a vida foi pregado que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, e muito cristão relaxa. Então eu não estou aqui para falar se vai ser antes ou depois. O que eu quero dizer, se você colocar o café depois o leite, ou colocar o leite depois o café, você vai ter um café com leite do mesmo jeito. É verdade ou não é? Então eu creio que realmente Jesus pode voltar antes da grande tribulação. Só que a escatologia ela tem muitas ramificações, muitas linhas. Então eu prefiro que você esteja preparado. Então, repita assim, a volta de Jesus. A volta de Jesus. E a grande tribulação. E a grande tribulação. A grande tribulação, querido, vai ser um período de 7 anos. A gente entende isso estudando as 70 semanas de Daniel. Porque para estudar escatologia você tem que estudar Daniel, Joel, Mateus e principalmente Apocalipse. E todas as cartas na Bíblia, por incrível que pareça, só tem 4 livros do Novo Testamento que não mencionam sobre a volta de Jesus. De 27, 23 falam sobre a volta de Jesus. Então, nesses 7 anos, que é onde eu creio que vai acontecer realmente a questão da marca da besta. Que vai ser 3 anos e meio de paz, uma falsa, uma aparente paz. Por que tem que ter um período de paz na grande tribulação? Para poder laçar o coração das pessoas. As pessoas procuram vantagens, elas se entregam onde há vantagem. Você vira para uma pessoa e fala assim aqui, você pode colocar um chip, porque se um filho seu sumir, a gente consegue descobrir onde ele está. O chip localiza. Você tem vontade que acaba com as drogas? Então o chip é interessante, porque elimina o papel moeda.
Tem vontade que acaba com a violência? O chip resolve. Você tem vontade de não precisar ir no banco mais? Você chega num comércio para comprar uma bala. Chip. Está numa feirinha ali, no Eldorado, chip. Vamos supor, você tem R$ 500 no banco. Aí toda vez, é igual o cartão de débito. Toda vez que você vai lá, não precisa carregar um cartão mais, não ter problema com taxa magnética, senha. Você simplesmente chega e vai debitando. Então, esse período de paz vai ser um período de aparente paz para laçar o coração das pessoas. Depois vai acontecer que o anticristo vai romper um tratado com Israel e aonde vai começar os 3 anos e meio que realmente é chamado da grande tribulação. Que Jesus falou que desde que o mundo existe, nunca houve uma tribulação como vai haver nesses 3 anos e meio, que é onde a pessoa que não receber a marca da besta, ela não vai poder comprar e nem vender. Você acha que é fácil? Você tem ideia do que é você conseguir viver 3 anos e meio debaixo da opressão do anticristo, sem conseguir comprar nem vender? Hoje mesmo a gente está conversando de manhã, a uma irmã falou assim, se tem uma coisa que eu não tenho coragem de matar uma galinha, eu morro de fome, mas não mato uma galinha. Eu falei para a irmã assim, irmã, a fome leva a pessoa a fazer atitudes extremas. Tem filme baseado em fatos reais aí, do avião que caiu no Alasca, as pessoas começaram a queimar dinheiro para não sentir frio, queimando roupa, queimando tudo. E as pessoas que morriam, eles comiam para poder sobreviver, para não morrer de fome. A fome leva a pessoa a fazer coisas extremas. Eu garanto que a pessoa, se ela estivesse num lugar, só tivesse uma galinha, ela não mataria essa galinha no primeiro dia. No segundo também não. No terceiro dia ela já ia falar, puxa vida, tá roncando. No quarto, quinto dia ela já ia começar a enxergar uma coxa de frango na mão. E meu filho, a bichinha, você passava a faca nela, eu te garanto. Mas por que eu estou falando isso? Viver 3 anos e meio aqui debaixo da opressão do anticristo é quase impossível você não aceitar a marca da besta. Quase impossível. As pessoas ficam desesperadas por comprar e vender por coisas do dia a dia. Imagina você não poder comer. E baseado na grande tribulação, além disso que eu falei, de ser oprimido, sofrer e principalmente sem o Espírito Santo. Que é pior. Tem crente desviando com o Espírito Santo morando dentro dele. Você consegue imaginar? Sem o Espírito Santo. Pastor, vai existir salvação nessa época? Vai. Eu só não garanto que vai resistir. Uma coisa interessante, quando Jesus voltar, quando a gente estuda assim, fica mais fácil de entender. Vai acontecer algo que a gente chama de um julgamento. Mas esse julgamento, ele não é o julgamento para condenação, é o julgamento das obras. Por exemplo, vamos supor que Jesus volte nesse exato momento. Embora eu estou te ensinando que você tem que estar preparado para a grande tribulação, mas assim que Jesus voltar, a igreja for arrebatada, vai acontecer um fato interessante. As pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Isso se chama a primeira ressurreição. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Então o galardão é que vai acontecer. Esse primeiro julgamento é para galardão, segundo as obras, cada um aqui. Então quem morreu em Cristo ressuscita e a igreja é arrebatada em seguida. Mas diz que quem morreu em Cristo vai ser arrebatado antes de nós que estamos vivos. Deixa eu mostrar isso para vocês, aí em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4.
Todos acharam? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então aquela pessoa que morreu em Cristo, ela vai ter o corpo transformado e vai ser arrebatada. Pode ter morrido incinerada, pode ter pegado ela e levado para cremar. Pode ter morrido no mar, pode estar enterrado, onde essa pessoa estiver. Deus vai trazer o corpo dessa pessoa novamente, tornar o corpo dessa pessoa glorificado. Aí vai acontecer a transformação do seu corpo. Continuando, 16. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Pode dizer amém a isso? Amém. E os galardões, que é o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada, vai ser a entrega dos galardões. Galardão significa recompensa. É o que você vai receber quando você chegar no céu pelo que você fez aqui na terra. A gente fala de pedrinha na coroa, essas coisas assim. Mas a recompensa, vamos lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, deixa eu mostrar isso para você. Isso é 1 Coríntios 5. Segunda Coríntios 5, 10. O que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos lá em Apocalipse 21. Versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Consegue entender isso aí, querido? Estou sendo claro? Está sendo claro? Então cada pessoa vai receber aquele crente, sabe aquele crente preguiçoso, que eu nem garanto que ele vai ser salvo. Tenho muito medo de pregar, igual vejo muita gente falando: não, irmão, você não quer fazer nada para Deus, não tem problema não, a diferença é que você não vai ter galardão lá no céu. Eu acho isso tão perigoso. Porque na parábola dos talentos ele fala que um recebeu 5, o outro 3 e o outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. O que recebeu 5 diz que ele multiplicou e fez mais 5. O que recebeu 3 também multiplicou. E o que recebeu 1 diz que ele pegou e escondeu e enterrou. Aí Deus fala assim: servo inútil, lançai nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Como é que eu posso admitir que uma pessoa preguiçosa ela vai ser salva? Eu acho perigoso isso. Mas você tem que trabalhar para Jesus, 2 Coríntios 15, sede firmes e constantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. A Bíblia fala de você ter autoridade para governar sobre cidades. Não sabeis que nós vamos julgar os anjos. Agora, como que vai ser isso no céu? A Bíblia não deixa muito claro.
mas que vai ter diferenciação de galardão, vai. Pessoas que trabalham muito para Deus, que se dão, que oram pela igreja, que oram por vidas, que oram por perdidos, pessoas que têm casa de operação, pessoas que estão dando sua vida pela obra de Deus, essas pessoas vão receber a recompensa um dia. Então, dias atuais, volta de Cristo, entrega de galardões e, consequentemente, a grande tribulação para quem ficar. Vai acontecer algo depois, repita assim, derrota do anticristo. Vamos lá em 2 Tessalonicenses, deixa eu mostrar um versículo para você. Nós não vamos ler o capítulo todo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Ele já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. É a igreja aqui que não permite que o anticristo faça o que ele realmente. É como se a igreja estivesse aqui freando. Mas olha o que vai acontecer. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, depois da destruição do anticristo, vai acontecer um fato que eu creio que muitos aqui vão ficar felizes. Principalmente se acontecesse nos dias de hoje. A prisão de Satanás. Repita assim, milênio. Milênio significa 1000 anos. Nesses 1000 anos, diz que vai vir um grande anjo. Tem gente que tem um medo de demônio. E a Bíblia fala que vai vir um grande anjo que vai prender Satanás, vai acorrentar ele e colocar ele no abismo. E ele vai ficar lá por 1000 anos. Depois a Bíblia fala que Satanás vai ser solto por um pouco de tempo, que vai acontecer a batalha do Armagedon, e depois ele vai ser preso eternamente. Amém? Vamos ver isso em Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Quem prendeu o diabo aí foi Jesus? Foi quem? Um anjo. Esse anjo ele tem a chave do abismo. O abismo, nem os demônios querem ir para lá. Mateus 8, quando Jesus chegou perto daquele endemoniado gadareno, que tinha mais de 2000 demônios, você sabe o que o camarada falou? Na verdade, os demônios falaram na boca dele. Por que viestes atormentar-nos antes do tempo? Porque a presença de Jesus incomoda os demônios. Rogo-te que não nos mande para o abismo. Nem os demônios querem ir para lá. Então ele vai ser acorrentado, Satanás, por esse anjo e vai ficar preso lá por 1000 anos. Vamos ver o versículo seguinte? Versículo 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos, que é o milênio. Depois disso, ou seja, depois do milênio, é necessário que ele seja solto por pouco de tempo. Quando ele for solto,
O milênio, a gente não vai entrar muito aqui, para não tomar muito tempo, mas é um período que Satanás vai estar preso e Jesus vai estar reinando aqui sobre a terra. A Bíblia fala que a terra, lá em Pedro 3, que agora existem, tem sido guardado para o fogo, para o dia do juízo e a perdição dos homens ímpios. O mundo foi destruído com água. Deus fez uma promessa que não ia destruir o mundo com água mais. O arco-íris é um sinal que Deus não vai destruir o mundo com água mais, mas vai destruir com fogo. E diz que ele vai refazer isso aqui, porque fala assim: novos céus, eu faço novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então isso aqui tudo vai ser transformado e a nova Jerusalém, que é o céu, nós vamos para o céu, nós vamos para o céu. Sim, o céu existe. Mas diz que essa nova Jerusalém, ela vai descer para cá. E Jesus vai reinar por 1000 anos aqui na terra. Depois o diabo ainda vai ser solto, irmão. Que o bicho é insistente. E vai acontecer uma batalha chamada Batalha do Armagedon. Quando você vê falar de Armagedon, Meguido foi uma região onde foi o palco das grandes batalhas que já existiram na face da terra. E por incrível que pareça, é onde vai acontecer a Batalha do Armagedon, onde vai se reunir várias nações da terra para se levantar contra Jesus. Ainda. E depois que Jesus destruir totalmente todos os seus oponentes, aí Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Que até o inferno vai ser lançado lá. A gente fala que o inferno não existe. O inferno existe e ainda ele não é o lugar final. O lugar final é o lago de fogo e enxofre, que é pior que o inferno. Isso não é o evangelho do medo, não, irmãos. Eu não prego ninguém ficar com medo. Isso é o evangelho da verdade. A Bíblia falasse que a gente ia morar num lugar cheio de azeite, eu estaria pregando isso aqui. Falasse que a gente ia dormir nas ruas de ouro, eu falava isso aqui. Eu falo que a Bíblia diz que o céu é um lugar, que as ruas são de ouro, semelhante a um vidro limpo. Um vidro límpido. Se você se admira com joia, pedra preciosa, imagina você pisar num chão, aquele chão limpinho, semelhante a vidro límpido, feito de ouro. Você sabe por que eu acho que Deus fez isso? Porque é que as pessoas matam pelo dinheiro. Esse dia eu vi uma reportagem de um homem que matou o próprio irmão para herdar uma fazenda. Que tinha uma parte maior do que o irmão, só que o irmão tinha uma parte que ele considerava melhor do que a dele. Ele teve coragem de matar o próprio irmão. Então aqui as pessoas perdem a amizade por causa do dinheiro. Eu já vi isso. A corrupção existe por quê? Por causa do dinheiro. Mamon é um Deus. Quem é corrupto está se dobrando diante de Mamon. E lá no céu nós vamos pisar. Você sabe qual que é a mensagem que Deus está te mostrando? Aquilo que aqui os homens dão a vida, lá vai ser o seu chão. Quer aprender sobre o céu? A Bíblia fala muito pouco sobre o céu. Você vai ter que ler os 2 últimos capítulos de Apocalipse. Capítulo 20, 21 e 22, os 3, né? Mas principalmente o 21 e o 22. Deixa eu te mostrar isso que eu estou falando aqui. Apocalipse capítulo 20. Versículo 10. Está comigo aí? Então vamos ler o 7 para você entender melhor. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto. Então ele vai estar preso no milênio da sua prisão. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu,
O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vamos continuar o 11. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou nele lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, repita assim, livros. Livros. E ainda outro livro, livro da vida, repita, livro da vida. Livro da vida. Foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam, aqui já é a segunda ressurreição. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para onde? Dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, vocês viram aqui, no versículo 14, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Eu fico animado quando eu leio essas coisas, irmãos. Pessoa que tem um medo de ler Apocalipse. Apocalipse é o livro que fala da derrota completa de Satanás e a vitória de Jesus Cristo da sua igreja. Você tem que enxergar assim, mas se enxerga. Ai meu Deus, a praga está vindo aí. Uma pedra, meu Deus, de 40 quilos em cima da minha casa. Sabia? As pedras têm em torno de 40 quilos. Quando eu era pequenininho, estudava na escola, minha maior alegria é quando eu estava na escola. Porque eu morava numa casa de telha e a escola tinha laje. Eu falei, pedra de 40 quilos aqui, não me pega. Criança. E lá em casa, o banheiro era de laje. Então quando começava a chover, eu entrava dentro do banheiro. É muita inocência. Quando o juiz de Deus vem, não precisa nem de chuva, não. Tem gente que tem medo de chuva. Só que meu filho falou uma coisa esse dia, eu concordo com ele. Achei muito interessante o que ele falou. Não tenha medo do diabo, mas tenha medo do que Deus é capaz de fazer. Eu acho isso interessante. Eu prefiro uma pessoa que tem temor do que Deus pode fazer do que o diabo. Tem crente que tem um medo do diabo. Vamos expulsar demônio um dia, irmão. Já ouviu falar da unção capetada da onça? A mulher, ela ficava abrindo a boca assim, colocasse o braço na boca dela, arrancava até pedaço. Eu nunca vi isso na minha vida. Não sei se a Eliana, acho que ela estava no dia. Eu estava atrás da mulher segurando ela, e ela ficava virando a boca assim, ó, querendo comer o meu braço todo jeito. A gente foi levar ela para a salinha, a igreja estava cheia, só foi uns 3 ou 4 para lá. E a mulher, ela vinha, batia contra mim, e voltava na parede. Batia, você não tem força, não. O diabo é igual de confundir a gente. Falei, eu não tenho força mesmo, não, eu tenho poder. Força tem quem malha na academia aí, ó. Halterofilia que levanta peso, nós temos é poder. E você vai sair no nome de Jesus. Expulsando o demônio, orando. Quando a gente chamou o maioral dos demônios e falou, você vai sair e vai levar todos os seus subordinados com você. Aí a mulher foi liberta. Irmão, se eu parasse para contar a experiência aqui, não queira, se você anda fraco na fé, não queira que a sua fé seja ativada tendo que expulsar um demônio, não. Que você vai crescer 100%. Nós fomos na casa da mulher, a mulher destruiu a casa dela toda. Se demônio não existisse, você acha que alguém faria isso? A mesa de centro de vidro toda quebrada, mesa de vidro quebrada, televisão quebrada. Nós chegamos lá, tivemos um período orando pela mulher, expulsando o demônio. Quando a mulher voltou ao normal, você sabe o que ela fez? O braço todo ensanguentado, irmão. A cena mais triste. Ela olhou assim, quem quebrou minhas coisas? Ela vai entender.
A gente foi explicando, levamos ela a entregar a vida para Jesus. Se ela permaneceu ou não, não sei. Esse é o problema das pessoas. As pessoas, elas começam bem, mas elas não dão sequência. Terminar é mais importante do que começar. A forma que você começa é importante, mas a forma que você termina faz toda a diferença. Então vocês viram aqui, eu pedi para vocês repetirem livro da vida e livros. Livros é diferente do livro da vida. O livro da vida é o lugar que está escrito o seu nome, você que entregou sua vida para Jesus. E o livro das obras, aí o livro está no plural. Não tem uma diferença? Livro da vida, onde está o seu nome. Várias referências mostram isso. Aquele que vencer, dar-lhe uma pedra branca e nela um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então no céu você tem um novo nome. Eu creio que é um nome diferente do seu. Que Deus gosta de mudar o nome da gente. E o livro das obras é aquilo que nós fazemos. Que eu gostaria muito, se você ter vivido a vida fora da palavra de Deus, você repensar a sua vida. Porque diz que vai ser julgado um por um, não é isso que está escrito aí? Um por um segundo as suas obras. Versículo 13. Um por um. Então esse julgamento aqui ele é diferente daquele que eu falei no início. Aquele julgamento, quando a igreja for arrebatada, é o julgamento das obras. Você vai receber sua recompensa. Agora esse julgamento aqui já vai ser o julgamento para condenação. É chamado grande trono branco. Onde Deus vai reunir todas as pessoas e cada um vai ser julgado segundo as suas obras. E por fim, depois que for lançado a trindade satânica, a besta, o anticristo e o falso profeta, no lago de fogo e enxofre, e todos aqueles que seguem Satanás, não vai ser só a besta, o anticristo e o falso profeta. É bom deixar isso claro. Todo aquele, é o versículo mais triste da Bíblia. Eu vou ler para você aqui de novo. Versículo 15. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É o versículo mais triste da Bíblia. Depois que se consumar todas essas coisas, que haver o julgamento, aí você vai ver em Apocalipse 21 o novo céu e uma nova terra. Irmãos, tem gente que fala que não tem vida eterna, não. As pessoas vão morrendo, vai acabando, vai morrendo. Olha, eu não consigo crer nisso porque Deus ele é inteligente. Que graça teria, que objetivo teria Deus criar as pessoas para que elas viessem morrendo e se acabando? Ainda mais vivendo num mundo difícil igual esse. O dono da Fiat, ele não é mais inteligente do que Deus. E ele faz carro com objetivo. Para que o dono da Fiat faz carro? Para vender. Se sair essa notícia amanhã no jornal, dono da Fiat faz carro por prazer, ele vai estocando. Você vai falar, pirou. É ou não é? Se o dono da Fiat faz carro para vender, para que Deus ia te criar sem objetivo? Deus te criou para que você viva aqui na terra, para a sua glória, manifeste o seu reino e seja salvo. Um pastor um dia perguntou uma pergunta muito interessante. Qual deve ser o maior objetivo do cristão? Talvez agora alguém pode pensar, se casar é bom, mas não é isso. Ganhar dinheiro também pode ser bom, mas fazer a obra de Deus não também é bom, mas
E essa frase está guardada no meu coração tem mais de 15 anos. Foi a resposta daquele pastor. O maior objetivo nosso é de ir para o céu e levar o máximo de pessoas para lá. Vocês concordam com a definição dele? Porque tudo é muito bom, irmãos. Confraternização, comer, beber, dormir, passear. Mas a vida não se resume nisso. Você é eterno. Você sabia que nem os animais, eles são eternos? O homem é corpo, o homem é espírito. Melhor dizendo, ele é espírito, tem uma alma e habita no corpo. Os animais não. Eles têm uma alma. Você vê que animal, cachorro, você percebe que ele fica triste, fica alegre. Não é notável isso? Vai comigo. A alma é que é a sede dos sentimentos. Então, quando você vai no velório, você vai ver ali um corpo. Mas o espírito, ele é eterno, ele já foi. E para onde que vai, pastor? Depende da vida que você leva aqui. A Bíblia cita dois homens, Lucas 16, o rico e Lázaro. Veio a morrer o rico, veio a morrer Lázaro. Dá a entender que os dois morreram até no mesmo dia. Foi levado Lázaro pelos anjos para o seio de Abraão, que é o paraíso onde o ladrão na cruz, Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. E o rico, erguendo os olhos, estava no Hades, que é o inferno. Uma frase que eu guardo comigo que diz assim: não tema a morte, tema as consequências eternas daquilo que você faz enquanto você está vivo. Porque mais importante de como se morre é como se vive. E para encerrar, eu queria ler um texto, 2 Pedro. Versículo 7. Segunda Pedro 3, 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Ímpios aqui não é de maldade não, tá? O ímpio com acento no i é de incrédulos. O ímpio sem acento é o ímpio de pessoa ruim, pessoa impiedosa. O ímpio com acento no i é de incrédulo. 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns ajudam demorada. Pessoas que ficam falando, fala tanto que Jesus vai voltar, até hoje não aconteceu. Continuando, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, serão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão em fogo. A terra e as obras que nela há serão queimadas ou atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Nós, porém, falou tanta coisa,
céu, tudo sendo destruído. Nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pode trabalhar, pode construir, pode tirar carteira, pode planejar para casar, mas nunca perca a visão da vida eterna. Por que a Bíblia chama a gente de peregrino e forasteiro? Quem já assistiu o filme de Faroeste? Levanta a mão. Você sabe o que é o forasteiro no filme de Faroeste? Aquele cara que está ali só de passagem. É ou não é? Vê o filme Faroeste, às vezes os caras com aquele chapelão, aquela roupa, às vezes com um revólver na cintura, chega no bar, pede uma bebida, não sei o que tem. Às vezes está atrás do ouro, querendo matar alguém, cumprindo a missão dele ali, ele vai embora. Tem um versículo em Filipenses 3:20, que é um dos que eu mais gosto. Nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador Jesus Cristo. Sua nacionalidade é brasileira. Não sei se tem alguém com outra aqui. Mas o nosso destino é vida eterna. Amém? Então é isso aí, queridos. Os dias que nós estamos vivendo, volta de Jesus, entrega dos galardões, grande tribulação, derrota do anticristo, milênio que Satanás será preso, Armagedon que ele será solto por um pouco de tempo. Aqui entra a questão dos 144 mil, que os testemunhos de Jeová arrumam uma salada. O testemunho de Jeová fala que são 144 mil. De cara, os 144 mil na Bíblia são homens. Porque fala são homens que não se contaminaram com mulheres. É um povo específico judeu. Eu falei isso com o testemunho de Jeová esses dias aí. Primeiro, são homens. Segundo, é 144 mil. E se o testemunho de Jeová ter passado 144 mil, como é que fica? Então, 144 mil é um grupo, nós não vamos falar. Depois Satanás será preso para sempre. Depois acontecerá esse juízo final, quando será ali aberto os livros e o livro da vida. Vai acontecer a segunda ressurreição. E aí aquelas pessoas que morreram sem Cristo vão ser ressuscitadas para o julgamento. Que é esse trono branco aqui. Não fala que eles vão ser arrebatados quando Jesus voltar. Os cristãos vão ser arrebatados quando Jesus voltar, mas as pessoas que morreram sem Cristo vão permanecer lá, para ser ressuscitada para a perdição. Em Daniel 12, deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá em Daniel. Coisa interessante. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Daniel 12. Depois de Ezequiel, antes de Oséias. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vamos orar? O objetivo dessa palavra não é trazer informação, mas trazer temor em nosso coração. É uma frase que eu guardo comigo. Na verdade, eu guardo verdades, não frases em si. Que Deus não brinca de ser Deus, o diabo não brinca de ser diabo.
Então não brinque de ser crente. E Eclesiastes 9 fala assim: em todo tempo sejam alvos seus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo. Quer dizer que às 24 horas do dia, aquela escorregada nossa pode custar caro. Irmãos, você sabe o que eu, como pastor, mais me preocupo com essa igreja? Se você vai ser salvo no dia que Jesus voltar. Que pode ter igreja que tem 1000 pessoas, os 1000 vai ser salvo e o pastor não. Ou o pastor só é salvo e os 1000 não. Ou então só 500 é salvo, 501 fica, incluindo o pastor. Qual que é o certo? Qual que é o ideal? Que todos sejam salvos. Mas tem muita igreja hoje que nem fala de salvação mais, porque não dá ibope. Uma mensagem dessa aqui, ela é desconfortável. Não tem igreja aí, você sabe o que eu vi? O cara entrou com um carrão dentro da igreja. Acho que até importado. E as pessoas colocando a mão no carro. Põe a mão no carro, a unção vai vir. Daqui uns dias você vai ter um igual. Ai. E o trono branco, irmão? O que é melhor? Ouvir que você pode pôr a mão no carrão e ter um igual? Ou que você pode estar diante do trono branco e Deus te reprovar? Que o inferno existe, que até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Pastor de verdade, ele tem que levar seus ovelhas para o céu, irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O pessoal fala aí, não traz seu celular para a igreja, que nós vamos orar. Tem gente que deve estar até enjoado de ouvir falar isso aqui. Eu não aguento. Como é que você ouve rádio um ano, você ouve falar de salvação, você ouve falar da volta de Cristo, você ouve falar de mudança de caráter? O que adianta o cara falar que ele tem um carro zero, que a empresa dele está ganhando dinheiro, se a vida do cara continua uma porcaria? Isso mexe com pessoas, isso não mexe com Deus, porque Deus é dono do ouro da prata. Eu não mexo com Deus. Eu tinha um carro, agora eu tenho 2. Eu tinha 1 bilhão, agora eu tenho 2. Isso mexe com pessoas. O que mexe com Deus é caráter. Eu tinha 3 mulheres, agora eu só tenho 1. Isso mexe com o coração de Deus. Estou dando um exemplo, irmãos. Daqui a pouco tem irmão falando aí que você é trígamo. Trígamo. Nem sei se existe essa palavra. Vocês entendem? Hoje eu vi uma mulher, estou dando exemplo, né? E esse testemunho que mexe com o coração de Deus. Então eu vi uma mulher passando na rua, ficava doido. Hoje não, hoje eu fico em paz. Eu abençoo. Eu era mentiroso, mentira comigo mesmo. Hoje eu só falo a verdade, mesmo que custe a minha vida. Isso mexe o coração de Deus. Isso é caráter. Então eu vou virar para a pessoa, traz o celular para a igreja, que nós vamos ungir. Às vezes o óleo, fala com o óleo de Israel para dar mais ibope. Eu fico pensando uma coisa. Quem não tem condição para viajar para Israel, então, não vai ser abençoado, não? Pelo amor de Deus, irmão. Isso é fábula. Você pega um cara, olha se faz sentido, o cara é gastador. O cara é gastador. Falando o cara que mais serve para a mulher também. O cara compra televisão de 50 e tantos polegadas, aí surge outra que não tem o recurso que ele tinha. Ele vai, pega aquela, vende mais barato, encosta e compra outra. Olho grande, descontrolado. Aí surge outra, não, ele quer comprar outra. Não, agora surgiu uma maior, ele quer comprar maior. Aí um cara desse chega na igreja todo endividado e traz o celular para o pastor orar para receber só notícia boa. Como é que o pastor se aventura a resolver um problema num sem vergonha desse? Ele é um louco. Não sei quem que é mais sem vergonha, se é o pastor ou a pessoa. Ensina princípio, ô meu irmão. Eu não vou orar no seu celular não, mas eu vou te ensinar. Toma vergonha na cara. É assim que tem que ser. Esse evangelho, irmão, ele dá crescimento, mas não dá qualidade.
Quem vai pagar esse pato aí, meus filhos estão aqui, mas eu tenho que falar a verdade. É a nova geração. Vai ter que manter a bandeira da verdade em meio à corrupção evangélica. Você sabe uma frase que Deus me deu? Eu vou falar para você aqui. A nossa geração se vendeu para ter número. E quem vai pagar essa conta são os outros irmãos que vierem. É triste falar isso. É possível a igreja crescer com qualidade. Esse é o nosso objetivo. Mas, irmão, pregar mamão para a igreja crescer, eu prefiro fechar a igreja. Pregar mamão para ter número, estou fora. Também. E é a mesma Bíblia que a gente usa, é isso que me deixa louco. Você quer que eu cite só 2 versículos que Jesus falou sobre finanças? Acautelados de toda espécie de avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. O cara prega o contrário disso. Como é que você vira para um novo convertido, ao invés de ensinar ele caráter, ser uma pessoa de oração e jejum, você fala para o cara ficar rico? Você está empurrando uma mão para o cara. Ajuntar tesouro aonde? No céu, onde a traça não corrói. Jesus contou uma parábola de um cara que ele tinha muito dinheiro. E ele falou assim: eu vou construir mais celeiros, vou construir mais, eu vou aumentar mais o espaço, para que eu tenha mais como ganhar dinheiro. O que é que Jesus falou? Louco, não falou inteligente. Esta noite pedirão a sua alma o que tem preparado e para quem é. Esta noite pedirão a sua alma o que tem preparado. Ou seja, está vivendo em santidade. E para quem será? É Deus ou o diabo? Não tem condição não, moço. Não tem condição não. Complicado. Você faz uma oração pela pessoa para ser curada, ela não tem aquela fé como se tivesse um óleo de Israel. Você quer ver como é que as pessoas são? Eu vou te mostrar. Os pastores descobriram no Brasil que o brasileiro é supersticioso. Você vira para a pessoa: seja curada em nome de Jesus. Teria que ser suficiente, né? Mas você vira para a pessoa e pega um pedaço de... Fala que é de Israel. Você fala que isso aqui, ó... Você foi lá de Israel e a cruz de Jesus, você tirou a lasquinha da cruz que Jesus morreu e onde o sangue escorreu. Nossa, Deus do céu. E traz um pouco de terra ainda, que aí você enfiou a mão no buraco onde a cruz estava e trouxe um pouquinho ainda. Você com as mãos para a pessoa, é perigoso, ela até... Dá uma cambalhota. Passa mal. Meu Deus. A fé é mais simples que a gente imagina. Eu fico envergonhado, irmãos. Os cristãos que viveram há uns anos atrás, eles viveram, imagina. O cara era preso porque pregava o evangelho. Eles falavam, você sabe o que o cara tinha? Um prato, uma colher e uma Bíblia. Aqui, você está preso aqui porque você prega o evangelho. Se você parar de pregar o evangelho, eu te solto hoje. O cara falou: se você me soltar hoje, eu prego hoje ainda. Tem gente que está solto e passa a semana inteira falando mal dos outros, a semana inteira falando que não deve, fazendo que não pode, jogando tempo numa lata de lixo. Porque comunhão não é pessoas estarem juntas. Eu tenho que falar isso aqui. Comunhão é pessoas produzirem algo positivo. Eu ficava na alegria quando eu via um irmão na casa do outro,
Ficava na alegria quando eu via uma célula ficar até mais tarde. E um dia Deus me falou, tome cuidado, porque nem sempre a comunhão está acontecendo. Pessoas estarem próximas umas das outras não quer dizer que está sendo produzido algo positivo. Então fica essa mensagem para todos nós aqui. É muito perigoso, um caminho muito perigoso. A pessoa te faz uma pergunta, às vezes você não responde ela de forma correta. Começa criticando o governo, começa criticando A, criticando o B, reclamando disso, daquilo. Daqui a pouco o coração da pessoa está desanimado. Eu já dei um exemplo aqui, vou falar hoje de novo. Eu conheci uma mulher, que essa mulher orou por mais de 10 anos para o marido dela converter. O marido dessa mulher foi para a igreja, se tornou um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, um diácono. Quando tinha batismo na igreja, ele fazia questão de pagar o ônibus. Pode deixar, pastor, que eu pago. Eu quero que a igreja toda vá para o batismo. Essa mulher reclamou tanto da igreja, mas tanto da igreja, mas tanto da igreja, chegou um dia que o homem não quis mais sair. A mesma língua que foi usada para levar o homem para a igreja, foi a mesma que foi usada para tirar. Mas Deus está fazendo algo precioso nesses dias. Existem muitos homens e mulheres de Deus de verdade. Pessoas que realmente não se vendem, não se entregam para o pecado. Tem muitos, até famosos. Pessoas de Deus, existem muitos. Existem muitos, então faça parte desses muitos. Desde que Deus está levantando essa geração, pregando o evangelho de verdade e fazendo a sua obra com seriedade. Tem muita igreja séria, a gente cita esses exemplos aqui, mas tem muita igreja séria, tem muito pastor, homem de Deus. Pastor muito mais homem de Deus do que eu. Tem muito que aprender com ele. Não existe. Deus está fazendo. Não é justo ficar falando que o diabo está fazendo sem ver o que Deus está fazendo. Vamos ficar de pé, queridos? Aleluia. Queria que você desse a mão à pessoa que está do seu lado. Se você, porventura, não estiver próximo de alguém, se aproxime de alguém. Eu queria que a gente gastasse um tempo orando uns pelos outros. Você pediu, Senhor, por você primeiro. Fala, Jesus, eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu. Limpa o meu coração, me sara, me purifica. Depois eu quero que você ore pela pessoa que está do seu lado. Seja abençoando a vida dela. Aleluia. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Precisamos ajudar uns aos outros. Precisamos orar uns pelos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros. Senhor, vá para o céu, Deus. Todos aqui também vão. Os que são membros dessa igreja que não estão aqui hoje. Vamos fazer uma oração coletiva. Repita assim: Senhor, me perdoe todo pecado praticado contra ti, por palavras, pensamentos e atitudes, sejam voluntários ou involuntários. Lava-me com o sangue de Jesus e purifica totalmente o meu coração. E me ajuda, Espírito Santo, a seguir nessa caminhada, ser salvo e levar o máximo de pessoas para o céu. Guarda o meu coração, para que eu não venha me perder no meio dessa caminhada, diante dos atrativos do mundo. Guarda o meu coração, para que eu faça diferença nessa geração. E mesmo que haja alguns que se perderam, existem aqueles
permanecem fiéis. E eu vou estar no meio destes. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.